Ai, 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 por que no Japão não fazem vucu-vucu? Vucu-vucu, nossa senhora. Os brasileiros sempre têm umas perguntas que só Deus na causa, né? Ai, ai, ai. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Para quem não me conhece aí, eu chamo Eunice, moro em Moçambique. E hoje trago este vídeo que é de uma brasileira que mora aí no Japão, né? E ela fala de o porquê no Japão não fazem essas coisas de vucu-vucu, Ai, tem... Nossa, acho que são várias expressões que temos, né? Então, não esqueça de se inscrever, compartilhar aí, deixar aquele seu comentário do que você achou e qual é a sua percepção sobre este assunto. Olha só o assunto de hoje. Lilica, já ouvi muito falar que aí no Japão os casais japoneses não têm relações íntimas. Não são como nós que fazemos porque gostamos da coisa. Fazem só para ter filhos. Por isso que a taxa de natalidade aí é baixa. Poderia nos explicar por que isso acontece? Bom, você quer saber por que não tem vucu-vucu ou por que a taxa de natalidade é baixa? Ah, tudo bem, eu explico os dois. Toma. Gente, é engraçado que essa palavra vucu-vucu a gente usa aqui. Será que no Brasil usam essa palavra vucu-vucu? Nossa senhora. Que pra isso mesmo, né? Em relação aos boatos, aliás, boato, deixa eu só esclarecer uma coisa. É uma coisa maligna, porque a gente nunca ouve um boato sobre algo ou alguém que seja bom. Se você que tá aí ouviu um boato bom sobre alguém, acredite, esse alguém já foi pro beleléu. Eu acho assim, que as pessoas deveriam aprender a falar bem dos outros, elogiar, admirar as qualidades, enquanto a criatura tá viva. Porque depois que bate as botas, não adianta mais falar bem da coitada. Por exemplo, o pobre do Silvio Santos. Ninguém da emissora falava mal dele, porque senão perdia emprego, né? Mas depois que o coitado foi pro céu, pronto. A falsidade reinou na internet, porque começou a surgir os amigos até do buraco da tomada, sendo que nem amigos ele tinha, segundo os boatos. Pra você ver como que boato é uma coisa engraçada. Me lembra até uma brincadeira que a gente fazia quando era criança. Eu sou da década de 80. E nessa época ainda não tinha videogame, não tinha smartphone, nem existia Fortnite. A nossa diversão era jogar queimada na rua, beber água direto da mangueira da água dos outros e voltar suado e fedorento pra casa. E tinha uma brincadeira que a gente fazia que se chamava telefone sem fio, que era assim. A turma toda se enfileirava, um do lado do outro. E o primeiro da fila falava uma palavra no ouvido de quem estava do lado. E o do lado falava que ele tinha ouvido pro outro e assim por diante. Aí no final, o último dizia a palavra que tinha chegado nele para ver se batia com a palavra do primeiro. E adivinha? Se o primeiro falava em bico, chegava no último a palavra salsicha. Porque cada um falava pro próximo aquilo que ele tinha ouvido interpretado. E conforme a palavra ia se passando de pessoa para pessoa, ela ia mudando. Assim, igual fofoca. Se eu falava estrela, a pessoa do lado falava, o quê? Cereja? E falava cereja pra próxima. Nossa. E a próxima, quê? Carqueja? Igual a véia surda da Praça Nossa, você lembra? E passava o que ela interpretava para outra pessoa. E no final, não chegava nada daquilo que foi dito no começo. Por isso, a gente precisa ser prudente quando ouve um boato. Uma fofoquinha, um diz que me disse. Que eu vi fofoca é bom, sabe? Eu sei. Mas a gente precisa ter uma consciência de não acreditar em absolutamente tudo que a gente ouve. Porque nem tudo que a gente escuta, nem tudo que falam, é de fato uma verdade. Mas Lilica, então por que os casais japoneses não furunfam? Por que não tem um rala-rala? Você acha mesmo que aqui no Japão eles só resolvem se atracar quando tem um filho? Olha, eu conheço muitos casais japoneses. Meus ex, inclusive, eram japoneses. E meu marido também é japonês. E é claro que tem vucu-vucu. O que acontece é isso que eu acabei de explicar do telefone sem fio. As pessoas ouvem algo parecido e interpretam do jeito delas. Mas o que acontece é o seguinte.
Geralmente, os casais japoneses não costumam ter relações com muita frequência, por exemplo, todos os dias ou várias vezes por semana, porque na maioria dos casos, quando os casais eles já são casados há bastante tempo e geralmente já têm filhos, eles costumam ter, em média, vamos dizer assim, 2, 3 vezes por mês. O que pode parecer para alguns. Sério, meu Deus do céu, não esperava. Por mês. Eu pensei que fosse 2 ou 3 vezes por semana. Nossa Senhora, acho que os brasileiros têm razão terem feito essa pergunta, né? Porque se é isso aí, então de fato é tipo não fazem mesmo. Meu Deus. Muito pouco. Só que assim, para quem tá na pele, não é muito pouco. A carga de trabalho aqui no Japão é longa. E quando a gente tá muito cansado, você sabe que fica mais difícil entrar no clima. E quando a gente tem filhos, então, adeus, tchaca-tchaca na buchaca. Porque a gente tem que lutar para encontrar uma brecha para poder se atracar. Porque a gente não vai fazer as coisas com criança por perto, né? O problema é que as crianças sempre estão por perto. Então a gente acaba dando preferência para elas. Mas isso, eu acredito que não é só com os casais japoneses, mas uma realidade da maioria dos casais que têm filhos. A gente fica tão ocupado com o trabalho, tão ocupado com as crianças do dia a dia, que quando elas finalmente dormem, a gente acaba capotando de cansaço também. E uma coisa que acontece, além do fato de ter filhos em casa o tempo todo, grudado na gente, atazanando o tempo todo, uma carga de trabalho longa. E tá casado também já há bastante tempo, fazendo com que, né, o que era novidade no começo não seja mais. Fazendo com que os casais japoneses terem uma frequência um pouco menor de relações, é por causa da personalidade também. Porque eu sei, tá? Que tem brasileiros que quando estão com vontade, já chegam em casa, tacando a mulher na parede como se fosse uma lagartixa e já arrancando a carcinha nos dentes, vamos que vamos. Não tem tempo ruim. Mas... Gente, sério isso que o brasileiro faz isso? Já chega em casa, pega, meu Deus. Mas isso que ela falou é verdade. Eu também aqui sou casada e sei muito bem, quando a gente tem filho, às vezes a gente espera ele dormir para não escutar um barulhinho. Ah, não, acho que ele acordou. Ah, não, isso... Não tem jeito mesmo, é aquele controle porque temos a criança em casa. Eu acho que o taca-taca ou o vucu-vucu, né, funciona muito bem para aqueles casais que os filhos ou já são bem adultos ou ainda são muito pequenos, né, bebê, não sei, porque talvez dorme demais. No caso dos japoneses, eles não têm essa audácia toda. A maioria tem uma personalidade um pouco mais tímida. Eles não chegam já encoxando nós. Eles têm uma personalidade mais arrecatada. Então, você imagine uma situação dessas, que é uma situação delicada. Porque, né, cá entre nós, dá uma vergonhinha mesmo de chegar na pessoa e falar que quer frunvar. Não é todo mundo que tem essa cara de pau de falar que quer dar uma assim na lata. Até porque nem é romântico, né? Por exemplo, você, mulher que tá me assistindo, como que você ia se sentir se o cara chegasse em você e falasse: vai, tira a carcinha? Olha, eu confesso que eu me senti no Cidade Alerta. E falar: Karma, Russomano, não roubei nada e coloquei dentro da minha carcinha não, peraí. Porque ao mesmo tempo que a gente quer ser rápido, porque não tem muito tempo, tem que acordar cedo no dia seguinte, a gente tem que ter também, né, um pouco de cuidado com as palavras. Porque em uma relação, acredite, sempre tem um que é mais sensível que o outro. Por exemplo, tem homem que não liga da gente falar: tira logo essa cueca pra gente começar logo. E logo em seguida já dá aquela acordada, né? Mas tem uns que eu vou te contar, que pra levantar do mundo dos mortos, causa aí uma perda de calorias. Quanto a isso de relacionamento, parece assim que o fogo acende só de você chegar perto, igual aqueles fogões do Masterchef, né, no começo do relacionamento. Aí, com o passar dos anos, o foguinho continua lá, né, coitado, né, mas a gente tem que estar fazendo a manutenção. O fogo, ele não começa sozinho como no começo. A gente tem que começar com as preliminares. Só que quando a gente chega em uma certa idade, eu vou falar a verdade, a gente fica com preguiça. Com preguiça de limpar as coisas, com preguiça de responder em indireta de parente forgado, e preguiça
isso de tentar fazer a pipa subir também, né? Como dizia uma das marchinhas de carnaval. Nossa! Porque preliminares é ótimo pra quem tem tempo. Quem tem as horas contadas, até pra dormir durante a noite e ainda tem que acordar cedo, quer mais acelerar o processo, igual na advocacia. Mas como pular essa parte de preliminares e ir logo ao ponto e fazer ainda com que a pessoa entenda que você tá querendo a coisa? Você que tá aí, me conta. O que você faz pra deixar claro que você tá querendo? Conta, que eu sou uma bicha curiosa, vai. Porque... Gente, o mais incrível é isso mesmo. Eu acho que as preliminares mesmo precisam de tempo, né? Por isso que os casais precisam daquele momento, que tiram umas férias, aproveitam, porque às vezes a rotina do dia a dia é tão cansativa que nos deixa sem fôlego, né? Nossa, pensa em mulher que tem que cuidar de casa, cuidar de trabalho fora, nossa senhora. E ainda ter que cuidar desta parte aí sexual, né? Então é incrível, é uma coisa difícil de gerir. Eu sei, não é fácil não. Não é. Por isso que eu entendo os casais que não têm aí um rala-rala frequentemente e eu não julgo eles por isso. Porque o amor não tá entre os lençóis, a safadeza tá, mas o amor não. Tem gente que pensa que quem se ama tem que furunfar todo santo dia. E não é bem assim. É possível aguentar. Ter relações é importante. Mas não precisa ser algo feito por obrigação, sem vontade, sabe? Ah, mas eu tenho que fazer para manter o meu casamento aceso. Ou, eu preciso fazer porque senão meu marido ele vai me trocar por outra. Se o seu marido te trocar por outra, só por esse motivo, fia, ele tá te fazendo um favor. Sinta-se agradecida por não estar mais com ele, porque homem e mulher nenhuma merece ser trocado só por esse motivo. Agora, em relação à taxa de natalidade ser baixa aqui no Japão, é verdade, isso é um fato. Mas não é porque os casais não fazem sexo. Gente, que pensamento. Como se a quantidade de filhos dependesse da quantidade de relações entre os casais. Se eu tivesse tido um filho por cada relação, hoje eu com certeza teria mais filhos que o MC Catra, o compadre Washington e o Latino, tudo junto, com certeza. A baixa natalidade se dá pelo fato dos japoneses terem menos filhos hoje do que antigamente. E segundo os dados, se continuar nesse ritmo, está previsto que em 2070, que já está aí, o número da população despenque para 87 milhões de pessoas, que é menos do que 70% do número atual, que não é muito. 87 milhões, para você ter uma ideia de como é pouco. Só o Brasil tem aproximadamente 213 milhões de indivíduos. E a Índia, que é o país mais populoso, tem 1.400 bilhões. Então, nesse ritmo, o Japão, ele está, assim, estimado que em 3.300 ele entra em extinção. Ou seja, daqui a apenas 1.275 anos, não vai mais ter um japonês para contar a história. Ai, né? Meu Deus. E com certeza também vai faltar pastel aí na Feira dos Seis, porque se não tiver japonês aqui, também não vai ter aí. E por que a gente chegou nessa situação? Tem muito a ver com a personalidade. Eu sei que você não está entendendo nada, mas eu vou explicar. Os japoneses, pelo menos a maioria, não todos, mas a maioria, tem uma personalidade muito consciente. Na década de 80, 90, por exemplo, foi a melhor época do Japão, que chamamos aqui de Baburu-jidai, onde o valor do iene, que é a moeda japonesa, estava super alto. Por isso, as coisas eram muito baratas e o custo de vida era baixo. Com isso, as famílias começaram a ter mais filhos, porque a situação estava muito boa. Mas conforme os anos foram passando, a situação financeira e econômica do país foi mudando. O valor da moeda caiu, as coisas se tornaram mais caras, até que o custo de vida passou a se tornar baixo para um custo de vida alto. Então, as famílias perceberam que não podiam mais ter filho adoidado. Porque antes você ter 1, 2 filhos e poder dar uma vida apropriada para a criança, do que ter 4, 5 filhos e não poder dar um ambiente propício para que ela tenha um bom desenvolvimento até que ela se torne independente.
Porque a maioria das pessoas, infelizmente, pensam que ter condições de criar... Não, neném, você derrubou o microfone, coisinha fofa da mamãe. Eu sei que você quer atenção, mas você pode esperar um pouquinho? Nossa senhora! Que fragrância é essa, meu filho? Vamos lá trocar sua fraldinha, vamos? Depois a mamãe continua, vamos lá. Nossa. Gente, era bom que todo mundo tivesse esse pensamento dela, né? Aqui em Moçambique a vida é tão cara, mas mesmo assim as pessoas só pensam em ter filho. É incrível, eu acho isso muito incrível, onde um país como Moçambique, as pessoas pensam em ter filho, nas condições em que estamos, cada dia pior, mas você vai ouvir alguém falar, nossa, você só tem um filho, tipo, tá demorando, já tinha que ter 3, 4, então é complicado. O povo aqui não pensa muito na condição financeira antes de ter um filho. Agora, é difícil. Eu espero que o meu povo assista este vídeo aqui para poder entender mais do que é fazer um planejamento, né? Organizar as coisas antes de ter, e se não ter a condição, não ter filho, né? Assim. Desculpa a interrupção, é que o neném ele batizou a fralda e eu tive que ir lá socorrer ele. Eu geralmente gravo quando ele tá dormindo ou quando meu marido tá em casa para poder olhar ele para eu gravar, né? Mas como ele tá trabalhando hoje e o neném ele não quer dormir, eu falei, eu vou ter que gravar. Então ele tá ali, ó. Tá ali assistindo a televisão dele, então enquanto isso eu vou gravar. Mas então deixa eu continuar aqui. Como eu estava dizendo, as coisas se tornaram mais caras aqui no Japão, até que o custo de vida, que era um custo de vida baixo, passou a ser um custo de vida alto. Então as famílias perceberam que elas não podiam mais, né, ter filho, né, um atrás do outro, porque antes você ter 1, 2 filhos e poder dar uma vida apropriada para a criança, do que ter um monte de filho e não poder dar um ambiente propício para que ela tenha um bom desenvolvimento, até que ela se torne um adulto, né, uma pessoa independente. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, pensam que ter condições de criar um filho é só você ter comida para dar para ele. E é longe disso. Nenhum animal de estimação a gente cria só com comida. Ele vai precisar de produtos de higiene, ele vai precisar de vacinas que não são baratas e possíveis consultas ao veterinário para manter a higiene e a saúde em dia. E como a criança, ela também vai precisar de produtos de higiene que são muito caros, né? Muito mais caros do que os dos adultos. Vai precisar de comida, vai precisar de investimento, de plano de saúde, de materiais didáticos, né? Como livros infantis, porque ler para uma criança ajuda muito a desenvolver a capacidade cerebral delas, porque o cérebro de um bebê, ele se desenvolve de acordo com os estímulos que ele ganha no seu meio ambiente. Vamos aprendendo, galera. Filho não é só ter aí, todos esses, e tem toda a razão, já ouvi mesmo que tem que ler para as crianças, elas aprendem bastante, e às vezes para a criança ser inteligente não é só ir à maternidade, não. Deve cumprir um certo... Todas essas coisas que ela disse, mais alguma coisa, né? Exatamente, brinquedos. Aliás, eu tenho que falar uma coisa sobre brinquedos, porque tem muitas pessoas que acham que brinquedos são só para brincar. E muitos até nem compram brinquedos porque acham que brinquedos são supérfluos. Mas na verdade, os brinquedos, eles estão ensinando as crianças. Elas aprendem com os brinquedos, principalmente brinquedos musicais, que facilitam e melhoram a percepção espaço-temporal e o aprendizado de conceitos matemáticos. Porque os bebês, eles possuem grande número de genes e sinapses assim que eles nascem e os tornam imediatamente aptos a aprenderem música. Então é muito importante oferecer brinquedinhos musicais, que também não são baratos, assim como ler e cantar para elas. E depois que elas crescem e elas vão para o período escolar, aí é que o bicho pega, porque vem a escola, vem o uniforme e vem os infinitos materiais escolares para pagar. E por último, a fase que eles finalmente escolhem o que eles querem ser para contribuírem com a sociedade, que é a fase que eles escolhem a profissão e vão para o vestibular, vão para a faculdade, que é na verdade uma responsabilidade dos pais, não de escolher o que eles vão ser, mas de proporcionar a parte financeira. Eu sei que tem muita gente no Brasil que fez ou que faz faculdade sem o apoio financeiro dos pais, só por conta própria. Eles mesmos pagam, o que é muito difícil.
Inclusive, eu acho que eles são muito guerreiros, porque aos 18 anos de idade, que é a época que a gente geralmente vai pra faculdade, ninguém tem dinheiro nem pra comprar uma coxinha. O que faz eles terem de deixar de estudar, deixarem de ir pra faculdade nessa época para trabalharem. E só irem pra faculdade mais tarde, o que acaba prejudicando um pouco, porque quanto mais cedo a gente for, mais rápido a gente se forma e mais tempo a gente vai ter para exercer a profissão, fazendo com que a gente tenha mais tempo de crescer profissionalmente e também financeiramente, né? Claro. É muito mais fácil a gente crescer na vida se formando mais cedo do que mais tarde. Não é impossível, mas as pessoas que se formam mais cedo, provavelmente elas vão ter mais tempo para crescerem, né, financeiramente, o que é um fato. É verdade, gente. Com certeza eu vejo quanto é bom mesmo a pessoa estudar, se formar, sem precisar ter pressão para trabalhar, por falta de alguma coisa, né? Só que os pais não pensam nisso, né? O pai pensa, ele vai crescer, vai se virar, não tá certo. A gente tem que pensar que tem que nascer e estar ali para guiar o nosso filho, né? Poder pagar uma escola de qualidade, poder dar melhores condições aos nossos filhos, né? Agora, só pensar que vai nascer, vai viver. Se for aqui em Moçambique, eu sinto muito, porque a criança vai ter uma vida muito complicada quando os pais só ficam pensando em ter filho e não ver as suas finanças como estão, né? Então, complicado. E aqui no Japão, os pais, eles estão cientes disso. Por isso, ai meu Deus, toda a família está juntando dinheiro desde quando a criança nasce, para quando ela completar 18 anos, ela ter essa oportunidade de poder ir para a faculdade. Se elas vão ou não, isso não é a nossa decisão. A gente tem que apoiar, a gente não pode obrigar. A nossa função é dar o apoio financeiro que elas precisam. Por isso que a natalidade diminuiu. Porque para ter um filho é preciso sim ter dinheiro e é preciso ter boas condições. E não pensar, a gente dá um jeito. Porque esse pensamento de que criança não precisa de estudo, que só dela ter o que comer já basta, vai influenciar muito no futuro delas. Os meus filhos, por exemplo, eu não sei se eles vão para a faculdade, porque como eu disse, essa não é uma decisão minha. Eu sinceramente gostaria que eles fossem, mas a única coisa que eu posso fazer no momento é economizar e juntar o máximo que eu puder para quando chegar a hora, eles terem essa oportunidade de se formarem e contribuírem com a sociedade, se tornando pessoas de bem e ajudando o próximo com as suas profissões. Se vai, eu não sei, mas eu gostaria. Então, é isso. Não, o neném tá que tá hoje. Eu espero ter explicado por que os japoneses costumam ter menos relações durante o casamento. Claro que não são todos, mas a maioria é por esses motivos que eu acabei de explicar. E também porque a taxa de natalidade no Japão tem estado baixa nesses últimos anos. Então, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. E se tiver alguma coisa que você gostaria de me contar, é só falar. Gente, eu acho muito legal. Eu reagi a este vídeo para poder incentivar também as pessoas aqui em Moçambique que pensem muito bem antes de ter filho. Ter filho não é só pensar. Isso que ela falou aqui também acontece. A pessoa pensa o seguinte: eu vou ter o filho, por mais que eu não tenha o dinheiro para comprar o leite, né? Nem o leite que a criança deve tomar durante um certo tempo aí, a pessoa nem tá nem aí. Basta ter a farinha de milho, fazer a papa de milho, né? Assim, nós chamamos papa porque é papinha, acho que aí no Brasil talvez chamam mingau. Às vezes aqui a pessoa faz a papa de milho sem nem leite, porque não tem condições para comprar o leite que está muito caro. Então, a pessoa pensa, eu vou ter o filho, vai crescer assim mesmo. O que eu como, ele vai comer. Nem pensa o que vai ser no futuro. Porque eu lembrei de uma coisa também, filho não é só até as compras, o material escolar, mesmo aquela atenção dos próprios pais, quando a criança está na escola, ver o que ela fez, o que ela não fez. Não é todo pai que tem essa certa paciência, então tem que pensar muito bem antes de ter um filho, né? Eu incentivo muito as minhas... o meu povo aqui em Moçambique, né? Porque pensa que só ter filho é só ter, é só fazer e dar parto, vai nascer, vai crescer, de qualquer jeito vai crescer. Aí tá errado mesmo, tá errado. Tem que pensar em todas essas questões aqui citadas
porque ela tem toda a razão, toda a razão. Filho não é fácil. Eu tenho essa experiência, sou mãe de uma filha, estou aqui no processo do cuidado, atenção, então sei muito bem o que estou a falar também. E é isso, ela falou coisas muito sérias que aqui também as pessoas já acreditam que ter filho é só ter o que comer, é só ter o que dar, tá muito errado. É, filho, é uma grande responsabilidade que você tem que estar com ele desde o primeiro dia até lá no final, até poder pagar uma faculdade, ele não poder ter pressão na vida, né? Então, é isso aí. Quem não conhece ela, eu vou deixar na descrição. Ela é uma pessoa incrível, fala muito bem e ela é brasileira, gente. Ela parece japonesa vendo, mas é uma brasileira. Eu acho incrível. Ela sempre delicada, explicando muito bem as coisas, fazendo aquele apoio. E é isso aí. Agora, quando se trata dessa parte de buco-buco, com certeza não é todos os casais que fazem todos os dias, né? Meu Deus, se você for um dos casais aí no Brasil que faz todos os dias, já deixe nos comentários aí, a gente, quem sabe, também segue essa onda. É isso aí, aquele beijo muito grande a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Ele tá agora querendo ver televisão, não sei porque que ele veio aqui, então mexendo no meu microfone. Aí ele assim, eu pego ele no colo, ele tá no paraíso. Eu desço, ele já começa a grunhir, igual os gremlins. Né, neném? Nossa É um Senhora. nenenzinho pra gostar de um colo, vou te contar, viu? Neném. Então, quando eu fico às vezes muito assim, tempo sem gravar, passo um bom tempo sem gravar, não é falta de vontade, não é porque eu não tô inspirada, não é nada disso. Não deixa, não tem como gravar quando ele tá em casa, quando ele tá acordado. E ele sempre tá em casa e ele sempre tá acordado. Então, é isso. Ai, é assim mesmo, filho, não tem jeito.